Salut les amis, como ça va? Cecília Souza ici, je suis prof de français. Sejam bem-vindos a mais essa aula de francês. E o tema de hoje são os possessivos. É um assunto que causa problema para muita gente, mas não precisa ser assim, gente. Vamos ver hoje aqui algumas frases que vão te ajudar a praticar isso de pouquinho em pouquinho. E se você já tem algum conhecimento, se você já consegue usar minimamente, depois você dá aquela olhada assim em geral, sabe? E aí você começa a preencher as lacunas com relação ao que você ainda não sabia. D'accord? On y va, c'est parti. Première phrase aqui. Mon fils s'appelle Elias. Mon fils, d'accord? Je suis une maman. J'ai des enfants. Mon fils s'appelle Elias. Il est très mignon. Ma fille s'appelle Esther. Elle est très mignonne aussi. Mes enfants sont brésiliens. Ça va? Vous comprenez? Je vous parle de ma famille, de mes enfants, d'accord? J'ai 2 enfants, Elias et Esther. Mon fils s'appelle Elias, ma fille s'appelle Esther. Mes enfants, attention possessif, pluriel maintenant, mes enfants sont brésiliens. Ça va? Se você não entendeu tudo, não se preocupa. Eu vou passar para a sequência seguinte, mas muito em breve eu vou explicar com detalhes cada um desses possessivos aqui. Mon, ma, me. D'accord? On y va. Ton fils s'appelle comment? Mon fils s'appelle Elias. Et ton fils? Je parle avec toi là, je te parle. Ei, tô falando com você aí, tá certo? Então, eu tô considerando você uma só pessoa e uma pessoa que é minha amiga. Então, eu vou usar o tu com vocês, d'accord? Então, ton fils s'appelle comment? E aí, se você não tiver filho, sei lá, usa a imaginação, pensa, ton père s'appelle comment? Ta fille à quel âge? E aqui agora eu vou variar um pouquinho as estruturas, os verbos usados, mas percebam que eu continuo usando essa questão dos possessivos, certo? O possessivo e o membro da família. Ta fille a quel âge? Ma fille a 3 ans. Ma fille, Esther, a 3 ans. Et ta fille, elle a quel âge? Tes enfants aiment l'école? Mes enfants adorent l'école. Et tes enfants? Ils aiment l'école? Alors, agora, gente, a gente vai falar de uma terceira pessoa, certo? Eu já falei da minha família, já fiz perguntas sobre a sua. Vamos agora dar uma fofoquinha aqui? Fazer uma fofoquinha sobre a Céline Dion. Vous connaissez Céline Dion? Je connais juste un peu, mais son lieu de naissance, c'est le Québec. Elle est née au Québec. Elle est née au Québec, au Canada. Donc, dans la province du Québec. C'est son lieu de naissance. Lugar de nascimento. Son lieu de naissance. De qui? De Céline Dion. On parle de Céline Dion là, d'accord? Quelle est sa profession? Elle est chanteuse. Elle est chanteuse. Quelles sont ses chansons les plus célèbres? Falling to You, pardon pour mon anglais, et My Heart Will Go On. Vous connaissez? Je suis sûre que vous connaissez cette chanson. C'est la chanson de Titanic, d'accord? C'est une chanson très très célèbre. Donc, ces 2 chansons les plus célèbres sont Falling to You et My Heart Will Go On. D'accord? Ça va? Possessif là, son lieu de naissance, sa profession, ses chansons au pluriel. Ok, très bien. Donc, j'ai parlé de moi, j'ai parlé de toi, on a parlé de Céline Dion. Maintenant, je vais parler de mon mari, Bernardo, et moi. Alors, notre fils s'appelle Elias. Ok, je sais, je répète les informations. Notre fils s'appelle Elias. Notre fille s'appelle Esther. Nos enfants sont brésiliens. Vous avez observé que notre fils, notre fille, c'est la même forme. Maintenant, c'est facile, c'est bon ça. Notre fils s'appelle Elias, notre fille s'appelle Esther. Nos enfants, liaison là, le son de Z. Nos enfants aiment l'école et ils sont brésiliens. Ok,
On va parler de vous maintenant. Agora, eu vou considerar vous na pluralidade, certo? Vou falar com vocês todos ao mesmo tempo, ou então vou ser bem formal, vou considerar que nós não temos nenhuma amizade assim, então vamos nos tratarmos de vous, certo? Então, são esses dois contextos aí que você vai usar essa forma aqui agora. Votre fils s'appelle comment? Votre fille s'appelle comment? Votre fille a quel âge? Vos enfants aiment l'école? Vos enfants aiment l'école? D'accord? Votre, vos enfants. D'accord? Maintenant, nous allons parler de deux chanteuses. Deux chanteuses. Donc, então agora a gente vai falar de duas outras pessoas que não estão aqui na nossa conversa, certo? Aqui sou eu, Cecília, professora de francês, conversando com vocês. Então já falei da minha família, já fiz perguntas sobre a sua, já tratei você de tu, já considerei vocês na pluralidade, já falei também considerando do ponto de vista meu, do meu marido juntos, né, que é o nous. Agora vamos falar de duas outras pessoas que não estão aqui na nossa conversa. Que Céline Dion e Cœur de Pirates. Cœur de Pirates. Quel est leur lieu de naissance? Québec. Canada aussi, les deux. Donc, elles sont nées au Québec, d'accord? Leur lieu de naissance, c'est le Québec. Quelle est leur profession? Elles sont chanteuses, toutes les deux. D'accord? Leur profession est la même. Elles sont chanteuses. Ce sont deux chanteuses canadiennes, deux chanteuses québécoises. Leurs chansons sont en anglais et en français. Toutes les deux chantent en anglais et en français. D'accord? Ça va? Leur lieu, leur profession, leurs chansons. C'est bon? Vous avez compris le contexte de manière générale? Talvez você tenha entendido o contexto geral. Agora, vamos entender aqui um quadro geral, os possessivos completinhos em francês. Olha só. Primeira coisa que a gente tem que considerar é que em francês o possessivo vai ser usado em função da pessoa, né? Então, o possuidor, digamos assim, e o objeto possuído. Então, nas três pessoas do singular, aqui nós temos je, tu, il ou elle, certo? Então, eu tenho que perceber, agora, eu tenho que considerar se o objeto possuído, ele é masculino ou feminino. É bem parecido com o português, essa lógica aí, certo? Então, meu filho, mon fils, minha filha, ma fille. Meus filhos. Em francês, a palavra enfant quer dizer tanto criança quanto filhos, de maneira genérica, masculino e feminino, certo? Se eu falar somente mes fils, vai parecer que eu só tenho filhos homens. Se eu falar mes filles, é para quem só tem meninas, certo? Mas se eu falar mes enfants, eu tenho pelo menos um menino e uma menina, no plural aí já, certo? Então, minhas crianças, meus filhos, mes enfants. Então, eu tenho três formas aí, apenas três. Em português, a gente teria uma quarta, né? Que é o minhas, ou meus, na verdade. São duas palavras diferentes para o plural em português. Em francês, a gente vai ter uma só para o plural. Se for masculino ou feminino, é sempre mes. Mes fils, mes filles, mes enfants. D'accord? Até aí, tranquilo. No tu, se eu estiver falando com você, e aí é onde às vezes vem a confusão. Porque eu acabei de falar você, né? A gente tem que lembrar que você, em português, é uma mudança, assim, uma evolução da língua, digamos assim, e que a gente usa a terceira pessoa para falar com a segunda. Então, isso causa muita confusão na hora que a gente transpõe isso daí para o francês. É como em francês a gente só pode falar tu para pessoa, né? Se eu estiver falando diretamente com você, eu vou falar tu. Não existe um equivalente, assim, com você, digamos assim, em terceira pessoa. Então, eu vou conjugar os verbos considerando tu. Eu vou usar o pronome possessivo também, considerando tu. Então, eu vou falar ton fils, teu filho. O problema é que a gente pensa assim em português. Ai, como é que eu falo seu filho em francês? Aí, na hora que você vai traduzir, você vai usar a terceira pessoa. Só que a terceira pessoa é para falar de alguém que não está na conversa, certo? É uma terceira pessoa. Então, vamos lá para a segunda, tá? Tu, ton fils, ta fille,
tes enfants. Então, a gente teve mon, ma, me, ton, ta, te. Terceira pessoa, para falar de alguém que não tá na conversa, son, sa, se. E aí tem que lembrar que a gente pensa, poxa vida, mas o seu, não é de quem eu tô falando? Como é que eu falo em francês o filho dele? O problema é isso, a gente vai pensar em português, o filho dele já é uma construção assim, bem longe, inclusive é de um português bem moderno, tá? Que foi modificado já, mas se a gente pensa lá na base, é verdade que eu aprendi nas aulas de gramática, na escola, que no português se eu falar seu filho, é ambíguo, né? Eu tô falando do filho de quem? De que eu tô falando? Ou de uma outra pessoa que eu mencionei na conversa? Em francês não tem essa ambiguidade, gente. Son fils é de uma terceira pessoa que não está na conversa. Son fils, sa fille, ses enfants. Então tem essa mesma estrutura aí. O final é o mesmo. On, a, e. On, a, e, on, a, e. Então vou modificar o início em função da pessoa que possui aquilo. M para, se for a primeira pessoa do singular, que é je, e tem tudo a ver, né, com moi. T, se for tu, toi, e S, se for a terceira pessoa, il ou elle. D'accord? Vamos agora aqui pro plural, certo? Quando os possuidores estão no plural. Então, nós, né? Então, é o nosso filho, nossa filha. Em francês, veja que coisa linda, é a mesma palavra. Notre fils, notre fille. Então, a mesma palavra pro plural. Desculpa, a mesma palavra no singular masculino ou no singular feminino. Notre, sempre. E no plural, também a mesma forma. Nos enfants, nos enfants. Nos fils, nos filles, nos enfants. Certo? Eu só pronuncio esse S aí de no se a palavra seguinte começar com uma vogal. E eu vou pronunciar ele com um sonzinho de Z, certo? Porque se eu quiser dizer, por exemplo, nossos filhos, eu vou dizer no fils. Esse S de fis aí, gente, vocês já repararam, né? Depois desse tempo inteirinho aqui que eu vou pronunciá-lo, seja no singular ou no plural. É uma exceção aí completa, porque se eu for falar também no plural nossas filhas, no fi, eu vou escrever o S, mas não vou pronunciar. É o que vai acontecer em geral em francês. Em geral, o S no final não é pronunciado. Nos fils, nos filles, nos enfants. Quando eu estiver falando de uma segunda pessoa, então eu estou falando diretamente com essa pessoa, seja uma, num contexto formal, ou sejam várias, né? Eu estou me direcionando a várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eu vou falar votre. Votre fils, mesma forma, votre fille. Singular, masculino ou feminino tem a mesma forma, assim como teve o notre. E essa vai ser a lógica para todas as pessoas do plural, certo? Então, votre fils, votre fille, vos enfants. Vou, de novo, a mesma coisa do no, só pronunciei o S, porque a palavra seguinte começou com vogal. Se fosse os seus, né, de novo aí, seus filhos, é porque em francês não tem essa formalidade. Também não vou traduzir isso daí para vossos filhos, porque senão você não vai nem achar aí, nossa, e quando é que eu vou usar essa frase, gente, né? Então vamos pensar aqui no francês mesmo. Então, seus filhos, sempre no masculino, né? Imagina, você tem 3 filhos homens, então, vos fils. As meninas, vos filles, vos filles. Você tem meninos e meninas, vos enfants, certo? Lembrando que enfant, de novo, é crianças, mas também é filhos. Então, mesmo se seus filhos são adultos, tem gente que buga assim, ai, como é que eu falo? Mes enfants, né? Ils sont plus des enfants. Ce sont vos enfants jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'à la fin de leur vie. Vamos para a terceira pessoa aqui agora, do plural. Quando o que possui alguma coisa está no plural, né? Então, vamos falar de 2 pessoas, como a gente falou, por exemplo, das 2 chanteuses, Cœur de Pirate e Céline Dion. Então, 2 pessoas podem possuir um só objeto ou vários, não é mesmo? E aí, nesse caso, a gente vai falar leur fils, por exemplo. Então, leur fils, fils é singular, masculino. Leur, então, é o filho deles ou delas. O filho deles ou delas. Essa daí é a construção, né, em português. Leur fils, leur fille, leurs enfants, leurs enfants. Mais uma vez pronunciei o S só porque a palavra seguinte começou com vogal. E aí, muitos brasileiros bugam justamente por tentar transpor isso daí. Aqui eu expliquei para você a equivalência de 1 por 1. Como resolver aqui agora a confusão? Tendo acesso à informação,
Check. Segunda coisa, praticando bastante. Vocês precisam praticar. Usem, falem de duas pessoas. Vamos fofocar aqui, gente, nos comentários? Falem de um casal aí, famosão, e falem dos filhos deles, sei lá, da profissão deles, da casa deles, do dinheiro deles, do que vocês quiserem, gente. Vamos fofocar aqui nos comentários. O importante é praticar em francês, usar muito, e aí vocês vão se acostumar com isso, vocês vão se impregnar, digamos assim, né? Tem que passar a ser natural. Leur. Nossa, eu tô falando deles. Claro, né? Se eles possuem alguma coisa, então leur. Se for plural, leur, começando com vogal, leurs enfants, por exemplo. D'accord? C'est bon? Foi denso isso daqui, né? Mas ainda não acabou. Temos 3 detalhes que são importantes serem considerados. O primeiro detalhe é que não se usa artigo antes desses possessivos aí em francês. Você não vai dizer le mon fils. Como em português a gente pode escolher entre dizer o meu filho ou meu filho. A gente tem essa escolha em português, né? Em francês não tem, você não vai poder usar esse artigo aí, certo? Essa é a primeira coisa que você precisa prestar atenção. Não é complicado, certo? É só você, na hora que você tem acesso, você tem que consumir em francês, né? O seu conhecimento da língua francesa, o ideal é que ele seja construído a partir de coisas que você viu. Então você vai sempre ouvir mon école, mon fils, ma fille. Não tem por que você acrescentar um elemento aí vindo de uma outra língua, certo? Então é importante você repetir a partir do que você ouviu. Em francês você nunca vai ouvir um artigo antes desses possessivos aí que a gente viu. E aí vem um segundo detalhe, justamente, é que em francês, quando a gente quiser dizer, usar um possessivo sozinho, sabe, para evitar repetição, tipo, o meu filho se chama Elias, e o seu? O meu se chama fulano de tal. Em francês você tem que usar um outro grupo de possessivos que a gente vai deixar para outro vídeo, d'accord? Mas aí sim você usa o artigo e um novo grupo de possessivos. Se você acha que está pronto para ter acesso a esse grupo aí, você dá uma pesquisada. Mas eu acho mais importante você digerir primeiro essas informações, praticar essas daí antes de passar para o conteúdo seguinte, d'accord? On y va doucement, doucement, doucement. E o terceiro ponto é que antes de palavras femininas no singular, quando elas começam com vogal, você vai usar o adjetivo, o possessivo masculino. Por exemplo, a palavra école. École, que quer dizer escola, é feminino em francês, mas começa com vogal. Então você vai dizer mon école. É assim que vai ficar. Não existe falar ma école, por exemplo, porque você não pode fica cacófono, fica um som desagradável, digamos assim, pro ouvido de um nativo. Emendar uma vogal com outra vogal. Então tem que falar mon école. Inclusive a palavra ami. Ami tem a mesma pronúncia no masculino, no feminino. No feminino você escreve com um E no final, fica ami. Se eu falar mon ami, você não sabe se eu estou falando de uma mulher ou de um homem. Não dá pra saber, fica ambíguo. Você tem que ver o contexto completo. Então se eu disser, por exemplo, hier je suis sortie avec mon ami. Você não sabe com quem eu saí. Não sabe o gênero da pessoa que eu saí. Não que isso seja importante. Mas é isso. Então são esses 3 detalhezinhos aí que você precisa prestar atenção e pratica aí nos comentários, que é assim que você vai conseguir usar esse assunto aí com mais propriedade. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham entendido, que tenha completado aí as lacunas do seu conhecimento sobre esse assunto em francês. Se for o caso, deixe seu comentário, deixe seu joinha aí também, se inscreve no canal, que em breve tem mais vídeo. À bientôt!